assentar, irmãos. Que noite, irmãos. Que noite, irmãos, que noite. Glória a Deus de vivermos uma noite como essa, irmãos. Hoje eu tô, como eu falei para vocês já essas semanas, tô igual criança, que favor e graça do Senhor nos alcançou esse ano. Que privilégio nós estamos vivendo aqui como igreja local, irmãos. Um ano de base, um ano de igreja, eis-nos aqui, Jesus, a sua igreja, de pé. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus que todo o medo do começo, todo o receio, toda a tristeza, talvez até aquela falta de recursos do começo, nada disso foi capaz de nos parar, de parar a igreja do Senhor, amém? Estamos de pé para a glória do nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Hoje é uma noite muito diferente, é uma noite muito especial para mim. Acredito que para todos aqueles que viveram todo esse período. Digo estamos porque essa igreja não tem a ver, irmãos, com o Avelar ou com a minha família, mas com todos aqueles irmãos que decidiram viver esse tempo com a gente, de caminhar, de viver esse propósito do Senhor. Para nós essa noite, irmãos, é uma graça muito grande que nós fomos encontrados. Há um ano atrás, quando tudo começava, uma noite de sábado, algo ardia no nosso coração, mas nós não imaginávamos o que nós viveríamos neste lugar, irmão. Não imaginávamos as experiências. Hoje nós temos aqui, eu vejo muitos amigos, glória a Deus, muitos visitantes, glória a Deus por isso. Mas hoje é uma noite que tem um gosto diferente. Para nós, os plantadores, aqueles que geraram essa igreja, com muita oração, com muita dedicação, com muita confiança no Senhor, com muita disponibilidade, essa igreja. Hoje é uma noite muito diferente, irmãos. Final de agosto do ano passado, uma breve introdução, contando uma longa história de forma breve. Final de agosto, nós estávamos, ou melhor, essa igreja ela acontecia na sala do meu antigo apartamento. Éramos um grupo muito pequeno de pessoas ali, como Wesley falou um pouco aqui na adoração. Pessoas apaixonadas pelo Senhor. Depois nós tínhamos um tempo de mesa, um tempo de comunhão, comia, dava risada, se conhecia mais, estava mais perto. E foi assim que tudo começou. Em uma casa, e chegou um dia que nós decidimos, e ali conversando eu falei, vai virar igreja. Isso vai virar igreja, já somos uma igreja. Mas precisamos um dia ter uma decisão de alugar um prédio. E isso foi muito desafiador para nós, irmãos. Isso foi muito difícil, para alguns até questionável. Uma atitude como essa naquele tempo, porque, irmãos, nós não tínhamos um povo. Nós não tínhamos gente. Nós éramos ali muito poucas pessoas. Na nossa célula não existia um compromisso, uma fidelidade ali das pessoas. Era apenas uma célula. Não tinha oferta. Ninguém dizimava. Muitos daqueles que frequentavam ali com a gente iam em suas respectivas igrejas aos domingos. Então era um desafio muito grande. Como a maioria daqui de nós sabe, essa igreja ela não nasceu de uma rachadura de uma outra igreja. Não nasceu de um rompimento de uma outra igreja. Essa igreja ela nasceu a partir de homens com o coração disponíveis a começar algo literalmente, irmãos, do zero. Não viemos já prontos, não viemos com pessoas já engatilhadas. Nós tínhamos algo no coração, e o Senhor colocou algo no meu coração que ardia. Então eu tinha apenas uma palavra. Era uma palavra que eu tinha do Senhor, mas eu não tinha um povo, eu não tinha pessoas, eu não tinha recursos, mas eu tinha algo dentro do meu coração que me consumia e me impulsionava a dar passos de fé. Foi assim que tudo começou. Foi com esse desejo. Eu confesso, irmãos, que foi necessário ter muita coragem. Foi necessário, irmão, ter muita confiança que aquele mesmo Deus que estava me chamando, Ele ia trazer as pessoas certas para que a obra dEle prosseguisse. Exigia uma confiança muito grande, uma disposição muito grande para dar passos de fé e colocar a mão no bolso e se movimentar
de fato se acreditava que o Deus que nos chamou é o mesmo Deus que nos vai sustentar na caminhada. E foi muito difícil, irmãos, e começaram a surgir dúvidas. Dúvidas no sentido, Deus, eu respondo sim, vai acontecer, iremos fazer, mas aonde será? Aonde será a igreja que o Senhor está nos chamando, Senhor? E um dia, quando recebemos a direção que seria neste bairro, no Jardim de Abril, parece que as coisas ficaram mais loucas ainda, irmão. Parece que tudo começou a piorar para nós. Começou a piorar porque era tudo novo. A gente não tinha um povo, como eu disse, a gente não tinha pessoas. Ninguém morava aqui perto. Ninguém tinha costume de passar nessa região do pequeno grupo que nós tínhamos. E nós recebemos a direção de Deus, vocês vão começar do zero naquele lugar. É algo que parecia uma loucura, porque ninguém tinha costume dos nossos amigos ali de célula a passar por aqui, a viver algo por aqui, nem morávamos aqui perto. Não tínhamos nem amigos para dizer, cara, vai ter uma igreja próximo de você. Irmãos, parece uma loucura isso, mas essa é a loucura do Evangelho, porque olhando para os olhos naturais, talvez diriam, são dois aventureiros, são pessoas loucas, aonde eles estão com a cabeça de fazer uma coisa dessa? Mas para aqueles que estão firmados no Senhor, irmão, é só passos de fé, é só homens e mulheres, famílias, decidindo viver em fé. E foi assim, irmão, olhando com os olhos espirituais, não tendo pessoas, mas a primeira vez que eu entrei neste lugar, esse prédio aqui todo derrubado, todo diferente, irmão, eu tinha certeza que era aqui. Eu tinha certeza que as coisas iam acontecer aqui, eu não sabia como, eu não sabia com quem, eu não sabia de que forma, mas algo, quando eu entrei aqui com aquele corretor, eu sabia que Deus estava falando, é aqui. E era muito difícil, irmãos, foi muito difícil. Eu lembro que nas últimas reuniões que nós tivemos, ainda na sala lá de casa, eu dizia para eles, falei, gente, eu não sei como vai ser, eu não sei quem vai estar, eu não sei como a gente vai fazer e muito menos aonde, mas eu creio que nós estamos sendo comissionados a viver isso. Eu tenho certeza que nós precisamos viver isso. Foi uma das últimas reuniões que eu falei. E lá, irmãos, nós éramos apenas 3 famílias. Era a minha família, era a família do Wesley e Kaellen, era a família do Léo, era o meu pai e o Roberval. Era simplesmente essas pessoas que estavam ali, além de alguns visitantes do condomínio que vinham, pessoas que se identificavam com a gente. Um pouco antes de acontecer o nosso culto inaugural, alguns dias antes, tivemos a chegada do Vini com a Joyce e da minha avó Ana. E foi assim que a gente decidiu, naquele dia 10 de setembro, irmãos, de 2022, começar algo, abrir as portas, algo que demorou muito para a gente fazer essa reforma, algo que demorou tanto para a gente começar a falar, não, já está com cara de igreja, vamos fazer, a gente precisa abrir essa porta. E foram com essas pessoas, e para nós, irmãos, eu confesso para vocês, para nós aquilo já era suficiente. Para nós, quando a gente tomou aquela decisão, a gente falou, Wesley, eu estou pronto para ficar sentado, eu, a Velarzinho, a Carol, a Sofia, ouvindo você adorar o Senhor, e depois você está disponível, se acontecer, de somente ter a minha família e a sua, e eu estar pregando a palavra. E ali o nosso coração era, vamos viver isso. Estamos prontos, não estamos condicionados a uma estrutura, não estamos condicionados a pessoas. Para nós é suficiente viver esse chamado, essa novidade que o Senhor está nos empurrando. Esse era o nosso coração, irmãos. Nós acreditávamos que precisávamos viver algo novo, algo saudável, algo bíblico, verdadeiro do Senhor. Éramos poucos, mas éramos muito comprometidos. Éramos de verdade, irmãos? Éramos de verdade. Nada nos abalava, nos desanimava, e foi há 1 ano atrás. Foi há exatos 1 ano atrás que nós estávamos aqui, neste mesmo lugar, com essas pessoas que eu falei para vocês, eu sentado, aqueles que estavam desde o começo, vocês vão lembrar, eu sentado aqui nesse púlpito, a gente fazendo aquela reunião de inauguração, eu falando, gente, a gente vai precisar agora orar, vamos alinhar alguns pontos, e eu não sei como vai ser sábado. Eu não sei quem vai chegar,
Eu não sei como as coisas vão acontecer. Eu não sei quem vai entrar por aquela porta na nossa inauguração. Mas nós temos que ter uma certeza, que nunca vai ter a ver com a gente. Sempre será sobre o Senhor. Hoje e sempre, sempre vai ser sobre Jesus. Não sabemos quem vai chegar. Não sabemos as famílias que entrarão. E acima da aliança que eu tenho com cada um de vocês, que estão decididos a viver isso que Deus colocou no meu coração, que vocês tenham antes uma aliança com o Senhor, firmada no Senhor. Que nós não venhamos ser hipócritas, que nós não venhamos ser de mentira, que nós não venhamos ser mais um do muito que nós reclamamos. E essa era a nossa aliança, essa oração daquela quinta-feira, a última célula antes da inauguração. E neste momento, eu queria te convidar a assistir um vídeo breve, contando uma história longa, do que foi este 1 ano da base. Nós vamos ter agora uma retrospectiva, e eu quero pedir a sua atenção para você mergulhar junto o que nós vivemos aqui. 5, 4, 3, 2. O formigão já tá ali em cima. Só pra ver se tá tudo certinho. Isso tudo pra glória de Deus. E vem aí, que dia? Dia 10 de setembro, sabadão, às 19h30.
Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus por esse ano, irmãos. Glória a Deus por termos tido esse privilégio. E não poderia ser diferente uma noite. Período vivemos de fato um cuidado do Senhor. Assim como a igreja primitiva em Atos 2, versículo 47, que diz que o povo louvava a Deus por tudo, da forma que podia, em todo o tempo, com a condição que eles tinham, na hora que eles tinham disponíveis, com a estrutura que dava. Em todo o tempo as pessoas eram estimadas por aquilo que estava acontecendo, e a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Para mim é um prazer, para mim é um grande prazer viver ao lado de cada um de vocês. Para mim é um privilégio, eu amo e sou grato a Jesus, viver ao mesmo tempo de cada um de vocês. É uma honra. Somos verdadeiros irmãos, somos uma verdadeira família em Cristo, irmãos, somos amigos. Essa é a nossa igreja, essa é a nossa igreja. Aleluia. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Para alguns pode ser, nossa, mas é só um ano. Nossa, mas é só um ano, para que tudo isso, Élico? Foram 365 dias onde todos os homens e mulheres que subiram nesse púlpito são homens e mulheres que andam ao nosso lado, membros da nossa igreja, pessoas que caminham junto com a gente. Se você não deu um glória, irmão, para você não perder a chance, são 365 dias que nós estamos entendendo que o segredo de uma igreja é uma Bíblia aberta e o Evangelho sendo pregado, irmãos. Esse é o segredo da nossa igreja, irmãos, é um compromisso com a palavra do Senhor, e não ficando refém de shows. Não é isso que estão os nossos olhos, irmãos. Hoje completamos, base, 365 dias onde todo o dinheiro levantado em nome do Senhor foi utilizado para a glória do nome do Senhor, irmãos. Essa é a nossa igreja. Nesse um ano de base, nós tivemos a oportunidade de realizar o batismo de quatro batismos aqui, irmãos. Nesse um ano, e já estamos com o próximo no dia 1º de outubro, para a glória de Deus, irmãos. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus, irmãos. É muita graça do Senhor, é muito favor do Senhor, irmão. Nós fomos agraciados pelo Senhor, porque neste um ano de igreja, nós recebemos aqui mais de 350 pessoas que visitaram a nossa igreja, que passaram pela nossa igreja desde a inauguração. Temos 80 membros cadastrados, mas passaram 350 pessoas, homens e mulheres que passaram por aqui nos visitando, nos conhecendo. Talvez muitos que podem até dizer: eu fui lá, mas eu não vi um cego voltar a enxergar. Eu fui lá, eu não vi um surdo ouvir. Eu fui lá naquela igreja e não teve um aleijado que se levantou. Pode ser verdade, irmãos, mas nenhum deles poderão dizer que eles estiveram aqui e a Bíblia não foi pregada, o Evangelho não foi exposto de forma honesta. Nenhum deles poderão dizer, irmão, que ouviram pessoas mentindo para o povo daqui de cima. Nenhum deles poderão dizer que não houve uma exposição das Escrituras. Nenhum deles poderão dizer, irmãos, que não encontraram homens e mulheres de verdade nessa igreja, vivendo um compromisso com o Senhor, o adorando em espírito e em verdade. E glória a Deus por isso, irmão, porque muitas vezes, muitos sabem que o início foi muito difícil.
Não teve áudio aqui, irmãos, mas no nosso início foi sem estrutura nenhuma. Foi muito difícil. Muitos aqui que estão desde o começo vão se lembrar. Nós não tínhamos instrumentos, nós não tínhamos músicos. Era tudo no coração. Era tudo na voz, era uma adoração a capela, sem playback, irmão. Somente vozes, mas vozes de pessoas entregues ao Senhor, irmão. Adorando em espírito e em verdade. Não estando refém de uma bateria, de um piano, de um teclado. Não estávamos refém disso tudo, estávamos adorando ao Senhor todos os dias. Quantos e quantos foram os dias, Weslão? Que não tinha ninguém, irmão. Não tinha ninguém aqui em cima, a igreja estava cheia. E glória a Deus por isso. Mas não tínhamos músico, mas tínhamos um coração adorador no Senhor, um coração grato. Glória a Deus, Senhor, por vivermos esse tempo. Fomos uma igreja sem estrutura, sem muita condição, mas cheios de amor pelo Senhor, cheios de esperança, que se assim aprove o Senhor, viveríamos um novo tempo. Chegamos, mano, estamos juntos, glória a Deus por isso, irmãos. Hoje é uma noite muito especial, irmãos. Nesses 365 dias de igreja, irmãos, nunca deixamos de dar o nosso melhor, irmãos. Nunca deixamos de dar o nosso melhor, apesar de não termos uma estrutura, de não ter um conforto que nós tínhamos no coração. Nesses 365 dias, irmãos, nunca deixamos de pregar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, pela quantidade de irmãos nos assentos. Foram 365 dias de fidelidade ao Senhor, entregando um culto ao Senhor. Alguns desses poderão até dizer: eu não gostei da pregação daquela igreja, eu não gostei da forma que foi aquela igreja, eu não gostei, a palavra não falou comigo. E tá ok, irmão, porque aqui a palavra nunca foi para agradar o homem, mas o nosso culto ele é prestado ao Senhor, irmão. Nós não temos como igreja um compromisso com o seu ego, um compromisso com o seu pecado. Nós temos um compromisso com a palavra do Senhor, irmão. Foi assim que nós construímos essa igreja. Aqui, irmão, o culto nunca foi e nunca será sobre nós, irmãos. Nunca é algo para nós nos sentirmos bem, mas é sim para um pecador voltar ao arrependimento e viver uma nova natureza em Cristo Jesus, porque só é possível viver um novo tempo com o Senhor a partir de um novo nascimento. Antes de falar das bênçãos, existe uma cruz. E aleluia, irmãos. Glória a Deus, base. Porque aprove o Senhor que nós chegamos nesse dia chamado hoje, nesse marco. Então não é apenas um ano. Hoje não completamos apenas um ano, porque para aqueles que viveram isso aqui, irmãos, foi um ano onde o nosso coração foi muito provado. Foi um ano onde as nossas intenções foram muito provadas. Foi um ano, irmãos, onde as nossas motivações foram muito provadas no Senhor, irmão. E glória a Deus, irmãos, porque eis-nos aqui, a igreja do Senhor está de pé, irmãos. Eis-nos aqui, irmãos, a graça e o favor do Senhor nos encontrou. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Estamos um pouco atrasados, mas prometo ser breve e objetivo. Abre comigo a sua Bíblia. Vou entrar na mensagem dessa noite, livro do profeta Isaías. Capítulo 43, a partir do versículo 14, vamos ler na NVI. Glória a Deus. Dá para você acompanhar no telão para a gente otimizar o tempo. Versículo 14 diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulham. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Versículo 16, assim diz o Senhor: aquele que me fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e os seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como pavio. Versículo 18, o principal da noite: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, até aqui por enquanto. Irmãos, veja a base. O Senhor está dizendo: esqueça o que se foi,
Não fique olhando para o passado. Em outras traduções, não sei qual a tradução que você tem, vai dizer: não fique lembrando das coisas antigas. Não fique preso nas coisas passadas, nas coisas do passado. Igreja, aqui não é um coach dizendo, não é uma palavra motivacional ou talvez uma frase de efeito, mas é o próprio Deus. O versículo 16 diz: assim diz o Senhor, não fiquem presos no passado, larguem o passado. E nós, seres humanos, nós temos uma terrível mania. Qual mania, pastor? A mania de nós esquecermos o que precisamos lembrar, e nós ficamos toda hora lembrando daquilo que já deve ser esquecido. Nós temos essa mania, nós ficamos lembrando aquilo que já foi resolvido, e aquilo que precisamos lembrar, muitas vezes nós nos esquecemos na nossa caminhada. Gostamos de trazer vida em coisas que já estão resolvidas, gostamos de trazer à tona coisas que já estão solucionadas. Nós ficamos trazendo o passado para o presente, destruindo o futuro. Em quantas áreas da nossa vida a gente não vive assim? Tem muitas coisas na nossa caminhada com o Senhor que nós iremos esquecer. Durante a caminhada nós esquecemos, e o Senhor, Ele nos faz lembrar. O Senhor nos faz lembrar. Como assim, pastor? Ele nos lembra que existe uma promessa que ainda está de pé. Ele nos lembra que as palavras que um dia ficaram para trás, um dia você se esqueceu, Ele é o Deus que traz vida nelas. Muitas vezes nós pensamos: já passou, já morreu, perdi o time, para mim não vai dar mais. Eu tinha algo, uma vocação no Senhor, o meu ministério no Senhor, mas eu perdi o time, eu perdi a vez, agora não tem mais chance. E Deus sopra a vida e traz tudo de novo e te faz lembrar, te traz a memória e fala: você esqueceu, mas eu, Senhor, não. Eu não sou o Deus que esquece, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele não falha, Ele não se esquece, Ele não nos abandona, amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Mas terão coisas, base, terão coisas, igrejas, que nós tentaremos lembrar. Nós vamos tentar trazer vida, e Deus vem para nos dizer: esqueça essas coisas, esqueça o passado, esqueça essas feridas antigas, esqueça essas marcas, esqueça talvez abusos, esqueça às vezes situações desconfortáveis. Não fique lembrando nessas coisas do passado. Nós sabemos, irmãos, somos cristãos. Deus, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E quando Ele faz isso, Ele nos diz, a partir do momento que nós nos arrependemos, quando Ele faz isso, Ele nos diz: agora eu esqueci os seus pecados, você esqueça o seu passado. Você esqueça as coisas de como você vivia. Hebreus 10:17 vai dizer que dos nossos pecados e das nossas iniquidades o Senhor não se lembrará, mas nós muitas vezes lembramos. Muitas vezes gostamos de lembrar do nosso marido, muitas vezes gostamos de lembrar da nossa esposa, muitas vezes ficamos lembrando coisas do passado, destruindo. E o Senhor está dizendo essa noite, igreja, uma noite que nós completamos um ano, não fique voltando lá, não fique lembrando. Igreja, foi top, foi bom, um ano, glória a Deus, mas não fique olhando lá para trás, não fique preso nas coisas lá de trás. Foi muito difícil lá atrás, não fique olhando lá para trás. Ah, hoje já está muito bom. Não fique preso nas coisas do passado, não fique preso nas coisas lá de trás, esqueça o que já passou. Essa é a palavra do Senhor. E vamos continuar o versículo 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Aleluia! Estou fazendo uma coisa nova. Ei, igreja, escute isso. Deus está dizendo para você: quando você larga o passado, já existe um futuro preparado, já existe coisas novas separadas. Deus está dizendo: largue as coisas do passado, esqueça as coisas antigas. Existe uma coisa nova que eu estou fazendo. Entenda isso, irmão. Eu não sou esses caras, mas pega essa aqui. O que Deus está dizendo é: toda vez que eu fecho uma porta, já tem uma janela se abrindo. Toda hora que eu fecho uma temporada, eu já estou criando uma estação nova para você viver. Isso é nós conseguimos ser um povo que descansa no Senhor, que descansa no Senhor, sabendo na soberania dEle. Todas as vezes que morre algo em você, eu sou o Deus que traz vida em coisas novas. Que não venhamos ficar presos, irmãos, olhando para a coisa do passado. Existe novidade para a sua vida, irmão. Existe novidade para a sua vida, irmã. Existe algo novo para nós vivermos. E o texto vai continuar: ela já está surgindo, vocês não a reconhecem.
Ela já está surgindo, percebe, irmão? Que não é um povo clamando a Deus, não é um povo pedindo ao Senhor, mas é o próprio Deus fazendo. Assim diz o Senhor, o versículo 16. Não foi um povo que estava pedindo, não, irmão, escute. Deus é apaixonado em dar coisas novas aos seus filhos. Deus é apaixonado em fazer coisas novas, em abrir um tempo novo. Deus está falando para alguém essa noite: esqueça o seu passado, esqueça as coisas do passado. E, irmãos, quem está falando com vocês foi um cara que teve muito que esqueceu o passado. Porque eu não tive um passado muito legal, mas existe uma coisa nova que o Senhor está fazendo, e o cristão tem que entender as novidades de Deus para a sua vida, que nós possamos ser essa igreja. Isso precisa gerar esperança essa noite no seu coração. Você precisa sair daqui cheio de esperança, irmão. Já está surgindo algo novo, Wesley. Já está surgindo algo novo, Tiagão. Já está surgindo algo novo, Juan. Já está surgindo algo novo, Caio. Já está surgindo algo novo, diz o Senhor. Vocês não percebem, vocês não conseguem ver, vocês não enxergam. E o texto continua: até no deserto eu vou abrir um caminho, eu farei riachos no ermo. Irmão, fala para o seu irmão, ele já entendeu. Fala para ele, sempre nosso Deus tem um jeito, com você não vai ser diferente. Sempre nosso Deus tem um jeito, com você não vai ser diferente. Salmos 37, verso 25 vai dizer: já fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, a sua descendência mendigar o pão. Por que muitas vezes nós achamos que com a gente vai ser diferente? Por que muitas vezes nós não temos fé para acreditar no Senhor? Não temos fé para nos movimentar diante daquilo que o Senhor nos chama, irmão? Precisamos entender que, se for necessário até um milagre novo, irmão, Ele faz, mas Ele não deixa o seu sem escape, sem um renovo, sem uma provisão, sem uma resposta, irmão. Se for preciso, Ele abre um caminho no deserto, Ele faz um rio passar em lugares de seca, irmão. Que a sua esperança seja renovada essa noite. Não ache que o Senhor deixa um filho desamparado, não ache que você será o primeiro. Que nessa noite você possa se alegrar e descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Mude a ótica, mude o foco. Mude o foco, pare de olhar para os problemas, pare de olhar para as lutas. Como eu sempre falo aqui, irmão, sem vitimismo, todo mundo tem uma história triste para contar, irmão. Se você conversar com a pessoa do seu lado, ela também passa por dificuldade. A questão é, apesar das dificuldades, olhar para o Senhor, olhar para Ele com os olhos fixos nele, porque é Ele quem pode mudar, é Ele quem pode restaurar, é Ele quem pode fazer nova todas as coisas. E eu creio que, assim como essa palavra diz, existe algo que está surgindo, base. Será que você não está vendo? Eu não sei quem é você, mas você precisa ouvir isso essa noite. Você não está enxergando. Existe uma resposta, irmão. Existe uma provisão a partir das nossas atitudes e motivações no Senhor. Existe uma resposta. Aniversário da igreja, eu vou falar, irmão, nós somos um povo aqui muito agitado. Nós somos um povo que vibra, assim como as irmãs aqui falaram no depoimento. Somos um povo muito acelerado. Sempre estamos vibrando, sempre estamos com um espírito agitado, barulhento, porque esse é nosso DNA. Esse é o DNA da igreja. Eu sou um pastor muito agitado, inquieto, acelerado, e glória a Deus por isso. Mas o que nós precisamos entender como igreja do Senhor? Essa é a igreja enérgica de Deus. Essa é a igreja viva, em movimento. E por quê, irmão? Como prova disso, vamos lá, anunciamos. Dia 1º de outubro teremos um batismo. Como que é a reação da nossa igreja? Glória a Deus, irmão. Essa é uma igreja que vibra. Nós somos uma igreja que vibra. E isso não é algo hoje, mas assim, é em tudo. Vamos ter o nosso Réveillon top, o viradão da base, todo mundo tá gritando, o Elas à Mesa, o culto alfa, sempre tá todo mundo lá em cima. E por quê? Mas por que vocês vibram? Por que vocês aceleram? Como diz um grande evangelista, irmão, se o presente for vibrante, existe um futuro brilhante aguardando, irmão. Se o presente é algo vibrante, se você consegue gerar expectativas no seu futuro, se você consegue se alimentar, eu não sei como vai ser, mas eu estou pronto, eu não quero viver fora, eu não quero estar fora. Se é um futuro vibrante, existe um futuro brilhante nos aguardando, irmão. Por isso que nós vibramos, porque somos uma igreja alegre,
somos uma igreja feliz, somos uma igreja extravagante muitas vezes. E glória a Deus por isso, irmão, porque geramos expectativas no Senhor. Geramos expectativas, estamos sempre vibrando. Que você seja alguém que vive incendiado no Senhor. Que você, assim como o Léo usa muito essa frase, não fique olhando somente para o copo meio vazio, mas passe a olhar para o copo mais cheio. Que você possa mudar a sua ótica. Pare de ficar olhando para os problemas. O Senhor está dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não estão vendo. Vocês não estão vendo, base. Mude a sua ótica essa noite, irmão. Mude a sua ótica essa noite. Tenha expectativa pelo novo de Deus. Tenha fome, sede pelo novo de Deus. Eu sempre falo aqui, irmão, eu prego como se hoje fosse meu último culto, porque um dia ele será, irmão. E eu não quero chegar diante do Senhor e dizer: eu tinha mais para dar, eu tinha mais para me entregar, eu poderia ter feito mais, Jesus. Entregue tudo hoje, irmão. Viva como se fosse, irmão, o seu último dia. Preste o seu culto ao Senhor como se fosse o último. Que essa seja a adoração do crente, irmão, porque estamos aguardando o nosso Senhor vir nos buscar. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas viva como se fosse hoje, irmão. Viva como se fosse hoje. Para de ser guiado pelos seus problemas. Pare de ser guiado pelas circunstâncias, pelos motivos. Se eu ficasse olhando para as coisas, irmão, não tinha gente, não tinha dinheiro, não tinha nada, irmão. Não fique, se mova pela fé. Pare de olhar pelos olhos naturais. Todo domingo quase eu falo isso. Somos um povo que dizemos somos cristãos, andamos pela fé e não pela vista. Mas aí dá um problema, dá um BO, já desanima. Qualquer coisa do natural já desanima. Qualquer problema já não vem na igreja. Qualquer problema já para de orar. Que fé é essa, irmãos? Somos muito diferentes, mas que Deus nos uniu com o mesmo propósito, irmão. Temos um propósito unido, irmão. Não estamos aqui ligados por afinidade. Aqui não é uma igreja de amiguinho, irmão. Não é uma igreja de passapano. Não é uma igreja onde um tem interesse pessoal, profissional, financeiro. Não, irmão. Nós estamos ligados por um propósito no Senhor, irmão. Essa é a igreja de Jesus, irmão. É um propósito que nós temos no Senhor. Essa igreja ela não nasceu por favores, irmão, por convites, por oportunidades, não, mas por propósitos bem alinhados. Como foi feito o depoimento, irmãos. Não nos conhecíamos há um ano atrás e para a glória de Deus, irmãos, estamos vivendo esse novo tempo, essa nova estação. Por quê? Porque existe uma graça do Senhor, um propósito que nos alinhou. E aleluia, irmão, e esse é o convite do Senhor essa noite. O Senhor nos chama para vibrarmos mais, para nos alegrarmos mais, para ansiarmos mais pelo novo de Deus, irmãos. Acreditando, irmãos, que as coisas vão acontecer bem antes delas acontecerem. Esse é o cristão. Não tem que chegar um milagre para ele se alegrar. Ele já está alegre muito antes da bênção chegar na mão dele. Muito antes da provisão chegar, ele já está glorificando o nome do Senhor. Ele já está agradecendo. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Por isso que o evangelho para os de fora é loucura, porque fala ele é louco. A mulher está com o casamento destruído, está com as contas devendo, com a despensa vazia e ela está lá. Obrigado, Jesus, bendito é o nome do Senhor, que o Senhor está cuidando da minha vida. É assim que nós precisamos viver, irmãos, não sendo movidos pelas circunstâncias. Não fique olhando, irmão, o deserto que você está vivendo, mas comece a olhar com os olhos espirituais o caminho que está sendo aberto, irmão. Não seja guiado pela sequidão que seus olhos naturais estão olhando, mas olhe o rio que o Senhor está abrindo em meio a essa sequidão. Assim diz o Senhor. Vocês não estão vendo, eu estou fazendo uma coisa nova, já está surgindo. Receba essa palavra, irmão. Fala: Senhor, eu quero começar a viver. Abre os meus olhos para eu começar a enxergar essa novidade, Deus. Eu quero enxergar isso. Eu creio, irmão, Deus falando em corações de homens e mulheres essa noite. Pare de reclamar e comece a se alegrar. Para de reclamar e comece a se alegrar. Ah, pastor, mas me dê motivos. Ah, irmão, a palavra diz, já está surgindo, irmão. Já está surgindo, já está surgindo. Vocês não estão vendo. Pare de reclamar e comecem a se alegrar, base.
Se alegrem, base. E glória a Deus por uma noite como essa, irmão, porque o meu coração está grato com o Senhor. Hoje é uma noite de gratidão, igreja. É uma noite de gratidão ao Senhor, irmão. E eu creio que o Senhor espera encontrar aqui no Jardim de Abril, nessa igreja preta, corações gratos a Ele. Corações cheios de gratidão. Eu não sei você, irmão, mas eu tenho mais de 365 motivos para agradar o Senhor, para agradecer ao Senhor, irmão. Que você seja uma pessoa grata. Descanse que existe um caminho, irmão, sendo aberto nesse deserto. Descanse que existe um caminho que está sendo aberto. Descanse que já tem um rio que está conduzindo esse deserto, irmão. Quero finalizar, fique de pé, irmão. Vou finalizar com um texto. Um ano de igreja. Um ano de igreja. Completamos hoje o primeiro de muitos, para a glória do nome do Senhor. E eu quero encerrar, irmãos, declarando algo sobre esse novo tempo. Eu sinto de Deus essa noite. Atos capítulo 3, versículo 1, presta atenção, não saia daqui sem entender isso. Atos capítulo 3, versículo 1 vai dizer que Pedro e João estavam andando uma tarde. Eles estavam caminhando uma tarde até o templo. E aí chegaram no templo, tinha um coxo, que estava sendo colocado todas as tardes, de frente com a porta do templo chamada Formosa. E aquele cara, ele ficava ali pedindo esmolas. Ele pedia esmolas o tempo todo. E vendo ali aqueles dois garotos, aqueles dois homens de Deus chegando, Pedro e João, ele diz: você pode me ajudar? E os garotos olhando para aquele coxo, com os olhos fitos nele, Pedro assume a palavra e diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. E a Bíblia vai dizer que aquele garoto, aquele homem, aquele coxo, se levantou. Sabe, irmãos, chegou a hora, base, chegou a hora, igreja do Senhor, de nós nos levantarmos. Chegou a hora de nós sermos um povo que vai se levantar, irmãos. Um ano já está na hora de nós andarmos. Chegou um tempo, irmãos, assim como Pedro e João disseram: nós não temos ouro e não temos prata. Ei, base, entenda isso. Podemos não ser uma igreja que tenha a melhor estrutura, podemos ser uma igreja que não tenha o melhor conforto, mas nós temos aquilo que eles precisam. Nós temos, e isso o Senhor nos deu. É um tempo de nós nos levantarmos, irmão. É um tempo de nós assumirmos esse papel, irmão. Entenda quem você é. Nós temos aquilo que eles precisam. Nós temos aquilo que eles precisam. Deus levanta a base. Deus levanta nós como resposta para esse bairro. Deus nos levanta, irmão, como resposta para esse tempo. Assuma isso, homens e mulheres do Senhor. Assuma essa responsabilidade. Nós podemos não ter, irmão, talvez tudo o que eles querem, mas nós temos aquilo. Deus colocou em nós aquilo que eles precisam. Você tem a resposta dentro de você, irmão. Você é o canal de cura, você é o canal de libertação, você é o canal da manifestação do poder de Deus. É um tempo de nós nos levantarmos, igreja. Romanos 8,19 vai dizer que a criação aguarda a manifestação, com expectativa ardente, a manifestação do povo de Deus. Não é a manifestação de um povo evangélico, não é a manifestação de alguém que tem um estereótipo de crente, mas não é. É a manifestação dos filhos de Deus. E eu creio que essa noite existem filhos nesse lugar. Existem filhos nesse lugar que precisam se manifestar, irmãos. Deus está dizendo, base: você será usada para levantar muita gente. Você será usada para levantar muitos que estavam paralisados, assim como aquele coxo na frente do templo. Vocês serão usados para levantar muitos que estavam desacreditados. Que você receba nesse novo tempo, irmão. Eu creio que existe um novo tempo. Eu creio que existe uma nova janela que nós estamos acessando no Senhor essa noite, irmão. Eu creio, irmão. Aqui é um lugar de renovação. Aqui é um lugar, irmão, de responsabilidade. Aqui é um lugar de fidelidade no Senhor. Aqui é um lugar de restauração, de confronto. Aqui é um lugar da presença do Senhor, irmão. Vivemos esse ano um amadurecimento, igreja. E agora o Senhor nos chama a encontrar pessoas, a chamar pessoas que estão paralisadas e paradas. Aquilo que talvez eles querem nós não temos, mas nós temos aquilo que eles precisam. Que você saia daqui com essa convicção: eu tenho
aquilo que eles precisam. Me usa, Senhor, me usa como um farol, Pai. Me usa derramando o seu poder, sua graça, Pai. Me usa de uma forma que só o Senhor pode fazer. Eu creio, irmãos, em famílias sendo mudadas para a glória de Deus, irmãos. Eu creio, Senhor, dizendo no meu coração aquilo que vocês viveram nesse ano. Vocês não têm ideia de como será o próximo ano, irmãos. Eu creio nesse novo tempo. Às vezes você pode estar aqui falando assim: mano, ele é eloquente, o que ele está falando? Quem sou eu? Eu não consigo fazer nada, eu sou tão pequeno, eu sou alguém tão limitado, para mim é tudo tão difícil. Deus está falando, irmão, eu não errei quando eu escolhi você, eu não errei quando eu chamei você. O que você não tem, eu tenho, igreja. O que você não pode, eu, Senhor, posso, igreja. O que você não sabe, eu sei. Aleluia, o Senhor nos escolheu, irmãos. O Senhor nos chamou apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém, irmão. E aleluia por isso. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. temer porque